Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra densa e iniciática, Adriano Camargo Monteiro apresenta um mergulho profundo na Cabala Draconiana, uma vertente esotérica que explora o lado noturno da Árvore da Vida, conhecida como Árvore da Morte ou Qliphoth. Diferente da Cabala tradicional, este caminho enfatiza a confrontação consciente com a sombra, o caos primordial e as forças arquetípicas do dragão como princípio de despertar e poder interior. O autor conduz o ouvinte por conceitos fundamentais da tradição draconiana, abordando as esferas clifóticas, os símbolos do dragão cósmico, os processos de dissolução do ego e a iniciação através do confronto com o inconsciente profundo. A obra não propõe submissão, mas autodomínio, lucidez e transformação radical da consciência. Mais do que um estudo teórico, a Cabala Draconiana se apresenta como um mapa simbólico para praticantes avançados do ocultismo, estudiosos do caminho da mão esquerda e buscadores que desejam compreender o caos como força criadora e libertadora. Um audiobook destinado a poucos. Aqueles que ousam atravessar os portais do abismo para reencontrar, em si mesmos, o fogo primordial do despertar. A Cabala Draconiana. Esta obra busca proporcionar uma visão clara e objetiva da Cabala estudada e praticada no Ocidente, abordando também o outro lado da moeda, ou seja, as forças clifóticas ou tenebrosas do universo cabalístico. E um trabalho que pretende ser ainda mais abrangente pela inclusão de diversos assuntos correlatos e, principalmente, dos aspectos sombrios da existência que raramente são abordados na literatura cabalística em geral. O estudo das Qliphoth é um assunto muito obscuro dentro da própria Cabala, muito pouco abordado na literatura cabalística e pela maioria dos ocultistas. A Cabala apresentada aqui, portanto, constitui a Cabala Draconiana, Cabala Hermética e Setiana, como o leitor verá, pois visa ao estudo tanto da luz quanto das trevas em diversos contextos, e tem o dragão em todos os seus aspectos, como um arquétipo muito considerado. Aqui estudamos o caminho da mão esquerda, espiritualidade das sombras, no qual a mulher tem muita importância, e o caminho da mão direita, espiritualidade da luz, porque assim é o universo e o homem. Trevas e luz são dois aspectos de um todo, yin e yang, e as religiões orientais como o taoísmo, o hinduísmo, o budismo, etc., já há muito tempo compreendem tal dualidade essencial e necessária, a manifestação. E preciso deixar claro para o leitor desavisado que a espiritualidade das sombras, Dark Spirituality, abrange a magia sexual, a busca do Deus oculto individual, o culto ao feminino e sua sabedoria e o acesso às câmaras profundas da subconsciência, e está isenta da conotação pejorativa e muito difundida de magia negra ou magia diabólica. A Cabala Draconiana busca suprir a necessidade de um trabalho mais compreensível e relativamente abrangente, sobre uma matéria que poucos tiveram acesso real, e muito menos entendimento, devido à sua complexidade e profundidade. A abordagem é acessível e direta, isenta do excesso de terminologias complicadas, muitas vezes sem explicações, para o iniciante que quer aprender, mas que se sente confuso e desorientado. Pode-se dizer que esta obra seja também um tratado de filosofia, religião e ciência evolutivas, com orientações e procedimentos relativamente eficazes para o desenvolvimento consciente, gradual e contínuo do caráter e da alma daquele que tem vontade. Esta obra servirá ainda ao estudante já familiarizado com o assunto, onde ele poderá obter novos insights para seus estudos. E o estudante livre de preconceitos religiosos ou científicos poderá ter aqui uma fonte de estímulo para o seu crescimento em todos os aspectos de seu ser, incitando-o a pensar por si mesmo e a refletir sobre sua condição atual e a do mundo em geral.
Explicaremos a Cabala pelo mundo em que vivemos, bem como no só mundo pela Cabala, de maneira inteligível, sintética e sem muitos mistérios. Sendo assim, esta obra pode ser vista como um manifesto cabalista que demonstra a atual situação do mundo sob as influências das esferas cabalísticas, boas e más, e que transmite ideias para a melhoria da condição de vida na Terra e para o aperfeiçoamento do ser humano. As esferas sefiróticas da árvore da vida, quer dizer, as forças benéficas do universo, estão obscurecidas na grande massa humana, e podemos observar evidentemente a perturbadora influência maléfica das esferas clifóticas e dos túneis da árvore da morte, cuja ação e efeito são descritos aqui de maneira clara e com certo detalhe como um alerta. Com relação aos nomes cabalísticos das esferas, ou seja, os nomes divinos, os nomes dos arcanjos e dos coros angélicos de cada sefira, e os nomes dos arquidemônios das clifot, pouco elucidados na literatura cabalística em geral, procuraremos explicar seu significado, razão e finalidade no esquema do universo e do mundo. E como proposta deste trabalho, enfatizamos que é urgente o despertar da consciência espiritual em cada indivíduo que esteja preparado para isto, pois só assim a raça humana poderá viver com maior espiritualidade e respeito consigo mesma e com o universo. A Cabala, a árvore e o dragão. Cabala, em hebraico QBLH, significa receber, e traduzindo livremente quer dizer tradição recebida. A palavra também é grafada das seguintes maneiras: Cabala, 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 além da transliteração portuguesa, que é Cabala ou Cabalá. Cabala é provavelmente o sistema esotérico e mágico de evolução interior mais completo utilizado na tradição oculta ocidental que surgiu e se desenvolveu a partir de conhecimentos mais antigos. De acordo com alguns textos cabalísticos, a Cabala foi revelada a Moisés. Segundo outros, foi revelada a Adão pelos anjos ou por um arcanjo e transmitida de geração a geração. Mas é possível que a Cabala primitiva seja mais antiga do que os hebreus, que podem ter se apossado de muitas coisas dos outros, remontando aos períodos da Atlântida e sendo passada de forma diluída para vários povos ao redor do mundo, entre eles os egípcios, os caldeus, os sumérjanos, os gregos, etc. Aliás, muitos nomes hebraicos podem ser de origem caldeia, persa, babilônica, egípcia, etc. A própria língua hebraica, segundo estudos linguísticos, originou-se no nordeste da África, ou seja, no Egito, já que é uma língua afro-asiática. E se pensarmos que Moisés foi criado, educado e iniciado no Egito, podemos concluir que a Cabala tem sua origem nos mistérios egípcios draconianos, que são uma herança da colônia Atlante no Egito, e a serpente de bronze de Moisés, certamente, é um símbolo cabalístico visivelmente draconiano. A Cabala judaica e o judaísmo enfatiza o estudo teórico e intelectual, visando a interpretação literal dos seus livros sagrados, que são o Talmud e a Torá, ou Pentateuco, as leis de Moisés, proibindo de maneira rigorosa a representação, pictográfica ou iconográfica, em seu sistema e costumes religiosos. Acredita que o estudo meramente teórico é o ápice da espiritualidade humana, e que as leis da Torá são a pura vontade de seu Deus, considerando o povo escolhido a verdadeira representação ou presença de Deus na Terra. Não busca, e até mesmo ignora, a experiência espiritual direta, a experiência mística interior e os estados de êxtase como uma manifestação da espiritualidade e da evolução. A Cabala judaica, como se conhece hoje, surgiu entre os séculos 13 e 14, e era uma tradição oral até o século 13, mas atualmente há muita literatura cabalística, tanto judaica quanto não judaica. Entretanto, não é pura e autenticamente judaica, mas sim um desenvolvimento do paganismo dos caldeus, babilônios, sumérianos, assírios e egípcios e que se tomou monoteísta. A Cabala hermética, como o nome diz, é o resultado de um conjunto de conhecimentos oriundos do hermetismo, filosofia oculta e religião greco-egípcia, do gnosticismo primitivo, do neoplatonismo, teosofia eclética primitiva, do cabalismo,
judaico e do paganismo, recebendo influências também alquímicas e passando a adquirir características politeístas e até panteístas, já que o trabalho cabalístico pode dar-se também por meio de analogias e correspondências entre arquétipos e panteões de deuses, anjos, demônios, etc., de qualquer sistema, bem como uma infinidade de símbolos de várias tradições esotéricas e religiosas do Oriente e do Ocidente. Para uma completa correspondência sistemática e prática sobre ciência, oculta, religião, filosofia e arte mágica, recomendo o estudo do livro Sistemagia, o conhecimento essencial para a educação, Mágica Madras Editora, deste mesmo autor. A cabala hermética atual também inclui em seu sistema o tarô, a astrologia, a numerologia, a psicologia e as correspondências alquímicas, com a possibilidade ainda de se agregar qualquer outro sistema, símbolo ou doutrina que se encaixe de maneira coerente e harmoniosa, porque a Cábala é um sistema que está sempre em desenvolvimento e crescendo com novas revelações. Todo o sistema da Cábala, incluindo seus rituais, invocações, meditações, utilização de símbolos e selos, etc., pode ser entendido como um programa de computador utilizado para acessar certas informações e experimentar certas realidades. No sistema de informação, sob o controle do operador, o cabalista ou magista, e alterar nossa programação pessoal mental e espiritual, mudar nosso paradigma realidade individual. Como mencionado no parágrafo anterior, a alquimia faz parte da ciência cabalística, e assim como a cabala, provavelmente tem sua origem no Antigo Egito. O conteúdo completo está no site